Por que Lucas escreveu o seu evangelho? Quem é Teófilo para quem Lucas manda sua carta? Qual a mensagem da introdução do evangelho de Lucas? Que metodologia Lucas utilizou para escrever o seu evangelho? Estas e outras questões serão respondidas nesse vídeo. Introdução a Jesus Cristo, a segunda parte, que está registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Olá, vamos dar continuidade à introdução a Jesus Cristo. E vamos tratar agora do Evangelho de Lucas. Vamos tratar de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Começar no Lucas, capítulo 1, versículo 1. Como muitos empreenderam por em ordem o relato das coisas que entre nós se cumpriram. Lucas é o único evangelista que faz um prefácio ao seu evangelho, com o objetivo de explicar brevemente o motivo que o levou a escrever. Tem sido especulado quem é referido aqui pela palavra muitos, como muitos empreenderam. Parece claro que não poderia ser os outros evangelistas, pois o evangelho de João ainda não havia sido escrito. E a palavra muitos denota claramente mais do que dois, né? Mateus e Lucas. Mateus e Marcos. Então, além disso, disse que eles se comprometeram a registrar o que as testemunhas oculares lhe haviam proporcionado, para que os escritores não fingissem serem testemunhas oculares. Fica claro, portanto, que os outros escritos são indicados além dos evangelhos que temos agora. Mas o que eles eram é uma questão de conjectura. O que agora é conhecido como os evangelhos apócrifos foram escritos muito depois de Lucas escrever o seu. Então é provável que Lucas se refira a fragmentos da história, ou a narrativa de ditos, atos ou parábolas desapegados de Jesus, que foram feitos e circulados entre os discípulos e entre outros. Suas doutrinas eram originais, ousadas, puras e autoritárias. Seus milagres foram extraordinários, claros e visíveis. Então, sua vida e sua morte foram peculiares. Então, não é improvável, na verdade, é altamente provável que os tais relatos e narrativas incompletas de fatos da vida de Jesus tenham sido destacados e preservados. Esses relatos contrastam com o que Lucas vai dizer aqui em Lucas 1,3. Pareceu-me bom que também eu, que tenha me informado com exatidão desde o princípio, escrevesse em ordem. Onde o evangelista professa dar uma conta regular, completa e sistemática desde o início. Os registros dos outros, os muitos, foram parciais e incompletos. O registro dele, de Lucas, deveria ser regular e completo. Como muitos empreenderam. Merece ser observado que o que quer que possa ser pensado como insinuado aqui pelo evangelista a respeito das informações imperfeitas dos ex-historiadores, não há indícios de seus maus desígnios. A própria circunstância do número de tais narrativas em um período tão precoce é em si mesma uma evidência de que havia algo na primeira publicação da doutrina cristã, que apesar das muitas desfavoráveis circunstâncias em que foi atendida, despertaram a curiosidade e chamaram a atenção de pessoas de todas as classes e denominações, de modo que toda narrativa que pretendia fornecer aos homens qualquer informação adicional sobre um personagem tão extraordinário como Jesus, parece ter sido lida com muita avidez. Pôr em ordem. Quer dizer, compor uma narrativa. Não se refere à ordem ou cronologia, mas significa simplesmente fazer uma narrativa. A palavra traduzida aqui, em ordem, é diferente do que nós vamos encontrar no terceiro versículo, que tem referência à ordem ou uma disposição completa e justa dos principais fatos da história de Jesus. Das coisas que entre nós se cumpriram. Entre os cristãos. Entre todos os cristãos que então viviam. Aqui podemos observar, primeiro, que os cristãos daqueles dias tiveram a melhor de todas as oportunidades para saber se essas coisas eram verdadeiras ou não. Muitas viram, e todos os outros tiveram a descrição daqueles que as testemunharam. Tudo que havia sido feito ou dito por Jesus Cristo era tão público, tão claro e tão credenciado por milhares de testemunhas que poderiam não ter interesse em apoiar uma mentira, a fim de levar a convicção mais plena ao coração daqueles que receberam esse relato, da divindade da sua doutrina e da verdade de seus milagres. Segundo, que os infiéis agora, possivelmente, não podem ser tão bom juízo no assunto quanto aqueles que viviam naquela época, e, portanto, eram competentes para determinar se essas coisas eram verdadeiras ou falsas. E terceiro, que todos os cristãos certamente creem na verdade do Evangelho. É a vida deles, a esperança deles, o tudo deles. Nem podem duvidar que Jesus viveu, sangrou, morreu, ressuscitou e ainda vive. Que Jesus era o sacrifício expiatório de todos os cristãos e que ele é Deus sobre todos, abençoado para sempre. Entre nós se cumpriram. A palavra que Lucas emprega denota as coisas totalmente verificadas e que não admitem dúvidas. Refere-se às coisas realizadas por Cristo e seus apóstolos. Essa primeira história de Lucas sendo designada para registrar o que o próprio Jesus diz ou fez, conforme nós temos até no início de Atos, né? Atos 1:1. Eu fiz o primeiro livro, ó Teófilo, sobre todas as coisas que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. E o seu segundo livro, Atos, relacionar os atos dos apóstolos. Isso aqui, então, deve ser entendido como se referindo à plenitude das evidências com a qual as coisas foram atendidas.
Isso não significa apenas que as doutrinas foram ensinadas e as coisas feitas, mas que foram ensinadas e executadas em tais circunstâncias, como um alicerce para a igreja, uma garantia total de fé, quando a verdade das doutrinas e a realidade dos fatos. No versículo 2 nós temos em Lucas: conforme os que as viram, que desde o princípio, e foram servidores das palavras, nos transmitiram. Provavelmente isso se refere aos evangelhos de Mateus e de Marcos, que provavelmente foram escritos antes de Lucas escrever, e nos modelos das quais ele professa escrever o seu. Conforme os que a viram, como eles narraram, como eles deram conta delas. Há algo perceptível, há algo perceptível na franqueza com a qual o escritor se isenta do caráter de uma testemunha ocular. Ele não viu esses fatos. Os que a viram. Quem viu essas coisas elas mesmas e, portanto, testemunhas apropriadas, que deve necessariamente significar aqueles que tiveram com Jesus desde o início e, consequentemente, tiveram as melhores oportunidades de conhecer a verdade de todos os fatos. Desde o princípio. Desde o começo dessas coisas, isso é, desde o nascimento de João ou talvez desde o início do ministério de Jesus. Servidores das palavras. O termo palavra aqui significa o evangelho. Lucas nunca o usa, como João, para denotar a segunda pessoa da Trindade. Essas testemunhas oculares e servidores ou ministros referem sem dúvida aos 70 discípulos, aos apóstolos e talvez a outros pregadores que saíram para proclamar as mesmas coisas. Versículo 3. Pareceu-me bom que também eu, que tenho me informado com exatidão desde o princípio, escrevesse-as em ordem a ti, caríssimo Teófilo. Pareceu-me bom. Achei melhor, ou eu também determinei, julguei ser meu dever. Parecia necessário que houvesse um relato completo, autêntico e preciso desses assuntos. Lucas, sem dúvida, foi movido pelo Espírito Santo a escrever sua história, como também a escrever da maneira que ele fez. Mas em ambos ele foi movido como uma criatura racional, e não como uma máquina. Tenho me informado com exatidão, tendo por diligente e cuidadosa investigação. A tradução literal do original aqui seria: tendo traçado exatamente tudo desde o princípio, ou tendo, com uma investigação diligente e cuidadosa, acompanhado tudo até a fonte, para obter um relato preciso do assunto. Isso expressa muito melhor a ideia. Embora Deus dê o seu Espírito Santo a todos os que lhe pedem, este dom nunca foi projetado para deixar de lado o uso daquelas faculdades com as quais Deus já dotou a alma, e que são tão verdadeiramente seus dons quanto o próprio Espírito Santo. A natureza da inspiração, no caso de Lucas, descobrimos ao mesmo tempo. Primeiro, ele se apoiou, por meio de investigação imparcial e diligente, a encontrar toda a verdade e a relacionar apenas a verdade. E segundo, o Espírito de Deus presidiu e dirigiu suas perguntas, de modo que ele descobriu toda a verdade e foi preservado de todo o erro. Lucas não professou ter visto essas coisas, e essa expressão foi projetada para mostrar como ele adquiriu suas informações. Foi rastreando cada relato até que ele se satisfez da sua verdade. Aqui observamos, primeiro, que na religião Deus não deixa de lado nossas faculdades naturais. Ele nos chama a olhar para evidências, examinar provas, para decidir. Tampouco alguém será convencido da verdade da religião que não faça investigação e se dedique seriamente à tarefa. 2. Vemos a natureza da inspiração de Lucas. Era consistente com o fato de ele usar suas faculdades naturais ou seus próprios poderes mentais para investigar a verdade. Deus, por seu Espírito Santo, presidiu suas faculdades, as dirigiu e o impediu de errar. Com exatidão. Lucas pode ter esse conhecimento completo por conversa íntima com os apóstolos e particularmente com Paulo, cujo companheiro ele foi por muito tempo. Ou talvez ele estivesse presente em várias transações que registrou. A segurança com que ele fala de seu próprio conhecimento dessas coisas nos leva a pensar que ele foi uma das testemunhas oculares de algumas delas. Nesta suposição, seu raciocínio nesse prefácio será mais conclusivo do que em qualquer outro e permanecerá assim. Vendo muitos escreverem a partir das informações das testemunhas oculares e servidores, eu, Lucas, que desde o primeiro momento conheci perfeitamente bem todas as coisas, conversando com as testemunhas oculares e estando presente em muitas das transações de Jesus, achei que eu deveria escrever sua história, para declarar informações mais certas para a humanidade. Desde o princípio. Lucas, tendo alcançado um profundo conhecimento da história de Jesus desde o início, achou adequado dar uma descrição mais completa, regular e conectada dela do que até então havia aparecido. Em ordem. Essa palavra não indica que a ordem exata de tempo seria observada, pois não é assim que Lucas escreve, mas significa distintamente, particularmente, em oposição aos relatos confusos e parciais aos quais ele havia se referido antes. Escrever em ordem pode significar fornecer um detalhe específico, em oposição a uma abreviação ou uma história concisa e resumida. E com grande propriedade, pode-se dizer que o evangelista fez um relato ordenado da história de Cristo, pois os principais fatos estão em sua devida série, embora alguns detalhes sejam transpostos. Caríssimo Teófilo. Teófilo parece ter sido um grego ou romano muito respeitável, que foi um dos discípulos de Lucas. A palavra Teófilo significa um amigo de Deus, ou um homem piedoso.
E alguns comentaristas supõem que Lucas não se referiu a nenhum indivíduo em particular, mas a qualquer homem que amava a Deus. Mas, para falar a verdade, eu acho que não há razão para essa opinião. Nomes significativos eram muito comuns, e há boas razões para acreditar que fosse um indivíduo conhecido por Lucas. A aplicação do título caríssimo prova isso ainda mais. Não seria dado a um homem desconhecido. O título caríssimo ou excelentíssimo deve ter sido dado por alguns para expressar seu caráter, mas deve ser considerado como denotando posição ou cargo. Quem era Teófilo é desconhecido. É provável que ele tenha sido um romano ou grego distinto que se converteu, que era amigo de Lucas e que havia solicitado, e talvez até custeado, um relato dessas coisas. Possivelmente, Lucas esperava alguma influência favorável dessa pessoa no caso de Paulo diante do tribunal do imperador. É possível que esse prefácio tenha sido enviado a ele como uma carta particular com o Evangelho, e Teófilo optou por publicá-los juntos. Teófilo. O evangelista, ao escrever seus 2 livros, concedeu-lhe uma fama que durará enquanto o cristianismo subsistir. E o último versículo é Lucas 1,4. Para que conheças a certeza das coisas de que fosse ensinado. Parece que Teófilo já havia recebido os primeiros elementos da doutrina cristã, mas ainda não havia sido completamente fundamentado neles. Para que ele pudesse conhecer a certeza das coisas nas quais ele havia sido catequizado, tendo todos os fatos e suas provas trazidos a ele em ordem, o evangelista lhe enviou essa narrativa fiel e inspirada por Deus. Isso nos mostra que aqueles que se contentam com o conhecimento das doutrinas de Cristo, que recebem apenas de catecismos e mestres escolares e um ou outro culto, por mais importante que sejam essas instruções elementares, provavelmente nunca chegarão ao conhecimento da verdade que os torne sábios para a salvação ou os fortaleça contra os ataques de infidelidade e da irreligião. Todo homem deve trabalhar para adquirir o conhecimento mais correto e a certeza indubitável daquelas doutrinas na quais ele aposta sua salvação eterna. A certeza. Ter evidência completa ou a prova de algo. A verdade exata e certa. Foste ensinado. Pelos pregadores do Evangelho, por aqueles que haviam sido feitos instrumentos para iniciar Teófilo na fé cristã. A palavra original é aquela da qual deriva a nossa palavra catequese, e expressa com grande precisão as instruções dadas àqueles que estavam treinando para serem admitidos na igreja cristã. Não devemos supor que Lucas buscasse apenas a edificação de Teófilo ao escrever sua história. Ele também, sem dúvida, pretendia isso para a instrução de pessoas de todas as nações e idades em cujas mãos esse evangelho deveria chegar, assim como o evangelista João nos relata em João, capítulo 20, versículo 31. Porém, estes estão escritos, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até a próxima.